Turma, essa é a parte 5, parte final da nossa videoaula do dia de hoje. E os eletrodos revestidos, ele possui uma eficiência de deposição média não muito grande. Por quê? Porque ele inclui uma perda da ponta de até 50 milímetros, que é o tamanho da vareta. Então, quando você vê a vareta, ó, sobe, cadê aqui? E quando você vê essa vareta aqui, ó, e é onde a gente vai verificar uma perda da ponta, significa que todas as vezes que o eletrodo for consumido da ponta até a outra ponta, ele chegando aqui, ele já não tem mais material para ser depositado, ele precisa ser substituído. A cada vez que ele é consumido e é substituído, eu tenho uma perda pequena, pelo menos aí de 50 milímetros, e que infelizmente faz com que este processo não tenha uma deposição muito eficiente, e isso faz com que a gente tenha uma perda, né, de eletrodo revestido. E é um processo também que não é muito eficiente em relação à produtividade, já que eu preciso ficar substituindo continuamente o eletrodo quando ele chega até o final. Aqui, engenheiro adora pornográfico, então aqui mostra pra gente vários tipos de eletrodo: 6010, 6013, 7018, 7024, que mostra pra gente que conforme aumenta a corrente, eu tenho uma maior deposição em quilos por hora. Então, numa corrente igual a 150 ampere, eu tenho mais ou menos aí 1.3, 1.2 mais ou menos quilos por hora. Se eu aumento a corrente aqui, eu aumento a quantidade de deposição. Vamos pegar aqui, ó, 200. Vamos pegar o eletrodo E7024. Eu tenho 200 amperes de corrente e eu tenho aqui um pouquinho mais do que 2,3 quilos por hora. Se eu aumentar a corrente de 200 para 240 por aí, eu vou ter aqui quase 3 quilos por hora depositado, ou seja, a quantidade de energia fornecida aumenta a corrente, aumenta a taxa de deposição. Quando aumenta a corrente, aumenta a taxa de deposição, o eletrodo é consumido mais rapidamente, eu preciso fazer mais trocas dentro de uma produtividade que vai ficar comprometida por causa disso. Aqui eu vou passar um videozinho para vocês. Aqui, ó, é um chanfro em V, em duplo V, tem o chanfro aqui e aqui, falei besteira. Não é duplo V porque não está chanfrada a parte de baixo, é só em V. Duplo V se eu chanfrasse a parte de baixo e a parte de cima. Mas aqui eu só chanfrei a parte de cima. Então aqui a gente vai mostrar o passe de raiz, que é o primeiro passe. Então vamos ver lá, o eletrodo, e ele vai sendo consumido fazendo o passe de raiz. É o primeiro passe que se faz. Dá para ver aqui que depois do cordão ser realizado, essas escórias aqui são retiradas para o próximo cordão. Eu não posso fazer um próximo cordão com a escória ainda no cordão de solda. Eu preciso, a cada passe de solda que forma a escória, retirar a escória para fazer um outro cordão de solda por cima. Então, retirada a escória, eu vou fazer um outro passe. Isso aqui é chamado de tecimento. Existem várias técnicas de tecimento e esse passe é um passe que não é chamado de passe de raiz, é chamado de passe de enchimento. E conforme a quantidade de material retirado do chanfro, eu preciso de vários passes de enchimento, e aqui são caracterizados, mostrados vários passes de enchimento com tecimentos ou movimentos diferentes. Olha lá.
Aí mostra vários tipos de movimentos que são chamados de tecimentos que o operador faz. E por último, o passe de acabamento, que é o passe que normalmente vai ficar por cima de todos os outros, é o passe que a gente vê. Dá para verificar que eu consigo enxergar umas ondinhas aqui, tá vendo? Isso significa que a movimentação do eletrodo gerou estas linhas aqui que a gente consegue verificar a movimentação da progressão da solda. Então, basicamente, isso é a solda por eletrodo revestido. Aqui eu tenho uma tabelinha que me mostra, AWS significa American Welding Society, ou Sociedade Americana de Soldagem. Isso significa que eles têm um código, que é o código que eu expliquei para vocês, só que quando você vai comprar um eletrodo, ele tem, por exemplo, os eletrodos da ESAB tem esse código aqui, que faz referência ao código internacional, ao código AWS, é o código que é utilizado para caracterizar as propriedades mecânicas dos eletrodos. E eles são ofertados aí no mercado com diâmetros diferentes, com correntes diferentes para cada tipo de diâmetro. Então, um diâmetro menor, correntes menores, diâmetro maior, corrente maior. Tem um valor ótimo aqui, uma taxa de deposição e uma eficiência de deposição, que são cálculos utilizados em projetos, quando você quer saber o quanto que você vai precisar depositar e qual a eficiência disso para que você possa estabelecer o custo do processo de soldagem. Então, basicamente, nós temos aí os fatores que devem ser considerados para selecionar um eletrodo, quais são as fontes de energia, como que você seleciona o eletrodo, a posição de soldagem, distância da peça, a espessura do material. Não vou ficar lendo isso para vocês, já que vocês têm esses materiais disponíveis. Os processos de armazenagem precisam ser feitos através de uma estufa, que eu vou mostrar aqui para vocês, justamente por causa desse desgraçadinho aqui, ó. Por causa deste elemento chamado de hidrogênio, que ele vai adentrar em forma de umidade, basicamente, no revestimento e vai trazer um monte de consequências indesejadas para a gente. Então tá aqui, ó, uma estufa e aonde a gente guarda esse porta-estufa aqui, ó. Então eu consigo fazer uma secagem dos eletrodos e depois eu transporto eles aqui nesse porta-estufa aqui, ó. Porta-eletrodo. Porta-estufa não, porta-eletrodo. Então, passar um vídeo rapidinho. Oi, gente. O meu nome é Leon Jimenez. Estou na Central de Qualificação e Certificação de Soldagem no site do Infosol. Então tá aí, ó. Uma fonte regulada para a soldagem. Que ele está regulando aqui a quantidade. A regulagem de corrente. Opa! Para 120 amperes. Tá? Ele regulou. Olha lá, é uma vareta que, olha lá, uma vareta de 3,2 milímetros de diâmetro. E aqui o porta. Olha lá, alma e o revestimento. Hoje nós vamos trabalhar com eletrodo. Aqui, ó. E aqui o porta-eletrodo, que é igual a esse aqui, só que o dele é verde e esse aqui é amarelo. Esse porta-eletrodo é um recipiente onde você deve guardar o eletrodo para proteger o eletrodo de contaminações e principalmente desse carinha aqui, ó, desse hidrogênio, que ele vai migrar para dentro do revestimento e vai atrapalhar a qualidade da soldagem. Aqui é o porta-eletrodo. Aqui esse porta-eletrodo ele tem vários desenhos que são ângulos, que são ranhuras, né, que possuem a função de colocar angulações diferentes no eletrodo. Então você consegue ter aqui, ó, ângulos diferentes para que você possa ter acesso diferente ao metal de base e
para realizar a solda. Aqui nós temos então verificação aí do bom funcionamento do eletrodo. As vantagens desse tipo de processo: é um processo simples, barato e portátil. Esse portátil é justamente a maior qualidade dele. As desvantagens do processo, vocês vão dar uma olhada, que são intensidade de corrente limitada, baixa taxa de deposição, o rendimento é baixo, você tem a escória que você precisa retirar, então são desvantagens do processo. Tem as variáveis do processo, podem ser utilizadas em corrente contínua ou corrente alternada. Aqui alguns defeitos comuns de porosidade, por exemplo, ó, esse aqui é uma porosidade, ó, que são exatamente decorrentes da umidade. Então o hidrogênio tentou escapar por aqui, ó, ele vai abrindo vários furinhos na solda, obviamente fazendo com que tenha uma perda de resistência do cordão de solda. Isso é um defeito que pequeno, não é muito grave, mas se você tiver um monte de porosidade, você tem a solda enfraquecida, e isso pode ser um problema muito grave. Depois você tem também a inclusão de escória, se a limpeza não for feita corretamente. Depois você tem uma mordedura, quando você utiliza uma velocidade excessiva ou uma corrente inadequada, muito alta, você pode morder o metal de base, isso é chamado de mordedura. Aí você tem algumas trincas que são provenientes aí do resfriamento muito rápido, tensões residuais, aquelas coisas que a gente falou lá no início da nossa aula. E aqui, aí, ó, mostrou a trinca pra gente aqui. Vamos falar agora da atividade que eu vou pedir para vocês fazerem. Vou finalizar a aula aqui e numa outra videoaula eu vou explicar só a atividade, para não ficar muito grande aqui. Final da videoaula.